Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco a nossa postura em uma aula especificamente feita no mat, ou seja, uma aula que vai ser totalmente no chão, e aí você pode escolher um tapete ou uma toalha, ou até mesmo a sua cama, caso o seu colchão seja um pouco mais rígido, tá bom? Como o nosso foco hoje será a postura, nós vamos trabalhar muito a coluna. Então, peço que você preste atenção em todos os detalhes que eu vou estar falando e demonstrando. E sempre vamos ter mais de uma opção nas atividades. Então, preste atenção nas duas, pelo menos, que eu vou passar. Veja qual ela que se adequa melhor. E se você tentar uma e achar difícil, experimente a segunda opção, tá bom? Nós vamos começar sentados. Então, escolha aí o seu espaço. Como eu disse, vou dar duas opções para você estar sentado. Você pode sentar com as pernas dobradas e o joelho apontando para cima, ou você pode sentar com os pés juntos e os joelhos apontando para o lado. Qualquer uma das posições que você escolher, o ponto principal é a sua coluna. Você vai pensar que tem uma linha vindo aqui de baixo, puxando você pelo topo da cabeça até o teto. Então, em nenhum momento você pode sentar assim, ok? Ainda que você esteja nessa posição, que é um pouco mais difícil, você precisará sentar sobre os ossinhos do bumbum. Aqueles dois ossinhos que tem bem no meio de cada um dos lados do nosso bumbum. Se você ficar nessa posição, a mão ela pode vir para baixo do joelho e te ajudar a crescer. Você vai puxar o joelho para trás para que com isso você consiga alinhar a sua coluna. Então é aqui embaixo que tem que crescer. Não serve assim, nem fingindo que você está alongando. Tem que ser lá por baixo, tá bom? Então escolha a sua posição, coloque o ombro no lugar, o olhar está ao horizonte, nós vamos contrair. É como se eu tivesse tomado um soco no meio do estômago, e aí nós vamos enrolar igual uma bolinha. Volte crescendo a coluna como um todo. Observe que o movimento ele tende a começar aqui do quadril. Parece aquela brincadeira que a gente já fez de contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Ou coloca o bumbum para dentro e empina o bumbum para fora. Tá? É o mesmo movimento. Então, pelo quadril, a gente contrai e vira uma bolinha. Volta esticando. Contrai e vira uma bolinha. Volta e esticando. De novo, contrai e vira uma bolinha. Volta esticando. Se você estiver na posição com os pés juntos, é a mesma coisa. A mão está aqui, mais ou menos próxima à região do tornozelo. O joelho está aberto e você está pensando em alinhar a coluna. E aí nós contraímos e voltamos. Solte o ar na hora de contrair. Volta devagar. A mão, por enquanto, está te ajudando. Ela é sua amiga nesse processo de alongar. Estamos alongando a musculatura posterior nesse momento, por isso o queixo junto ao peito. E aqui a força do braço te ajuda a alinhar a coluna. Então, contraiu, volta devagar, independente da posição que você estiver. Contraiu, volta devagar. Contraiu, volta devagar. Depois de fazer algumas vezes, certamente você vai cansar. Então, nós vamos aproveitar para alongar um pouco. Deixe uma perna esticada. O outro pé ele vem aqui para a lateral da coxa. E nós vamos mergulhar. Então, suas mãos estão aqui na lateral. Queixo no peito primeiro. Escorregue a mão até você chegar no seu limite. Pense em crescer a coluna para fora do quadril, relaxando a sua cabeça sobre o joelho. Contrai o abdômen, volta desenrolando devagar. Respirou? Solta o ar, mergulha. Vamos fazer isso 4 vezes para cada perna.
sempre pensando em crescer. Lembre que joelho permanece esticado e dedinhos do pé para cima. Contrai, desenrolando devagar. Respirou. Mergulha. Lembre sempre de crescer a sua musculatura na ideia de ganhar espaço. Relaxe cervical, contrai para voltar uma última vez. Eu propus fazermos 4, mas se você sentir a necessidade ou tiver disponibilidade de fazer mais, não tem problema. Só que quando nós trocarmos, você terá que fazer a mesma quantidade para o outro lado. Então, trocamos de perna, mesma quantidade para o segundo lado. Uma mão de cada lado, queixo no peito, enrola em direção à perna, solte o ar, buscando o alongamento do joelho, contrai o abdômen, volta devagar. Respirou, mergulha. Lembre sempre dos dedinhos para cima e do joelho o máximo esticado possível. Cuidado para também não voltar assim. Nós já treinamos a posição de hoje. Ok? Você vai sempre buscar a melhor posição da sua coluna. Não necessariamente a melhor posição vai ser a mais confortável, mas é importante treiná-la o máximo possível. Volte devagar, apenas mais uma vez. Muito bem. Retorne, você pode cruzar as pernas nesse momento e, se para você for incômodo ficar nessa posição, você pode estar sentado numa cadeira ou no seu sofá nesse momento, tá bom? Nós vamos aquecer os ombros. Deixe suas mãos na lateral. Observe que são os meus dedos que estão encostando no chão e não há força neles, ok? Eles apenas estão tocando o chão. Eu vou subir o ombro e aí os meus dedinhos vieram parar atrás da coxa e eu vou expandir o dedo para fora, pensando em descer o ombro. Então, a força da minha musculatura é para baixo e para fora. Vou voltar, subir. Vou levar a mão para fora, para longe. E aí eu estou pensando na minha escápula para baixo. Porém, observe que nesse caminho, em nenhum momento você pode cair a postura ou jogar para trás. Nós estamos aqui, alinhados como no primeiro exercício. Subo o ombro e afasto o máximo possível. Subi o ombro, afasto o máximo possível. Esse exercício ele não tem um número mínimo nem máximo. É importante que você o faça percebendo a mobilização da sua musculatura. Caso ela esteja muito tensa, você pode fazer mais algumas vezes, mas cuidado para não ir perdendo a sua postura, tá bom? Depois de algumas vezes, nós vamos modificar o exercício. Agora nós vamos pensar na rotação. Então, as mãos que estavam aqui vão rodar. Percebam que eu estou virado para a minha frente e eu vou torcer o tronco. Posso usar a mão para me ajudar, ó. Volto soltando o ar e já vou para o outro lado. No finalzinho, quando o seu corpo já rodou tudo que ele podia, é a mão que te ajuda. Então, eu rodo o que eu consigo, coloco a mão e forço um pouquinho. Esse forçar é sempre crescendo. Você vai pensar em uma espiral, onde você roda e sobe ao mesmo tempo. Quase uma escada caracol. Então, respire,
Solta o ar, rodou. E cresça o máximo possível. Voltamos respirando. Continuou a sua rotação, agora no sentido oposto. Volte. Mais uma vez. Muito bem. Se você quiser executar mais algumas vezes, fique à vontade. Você pode pausar o vídeo, termina suas repetições. Quando você tiver acabado, dá o play e continua comigo, tá bom? Agora nós vamos treinar um pouco o apoio de mão. Então, para isso, você vai precisar aquecer a sua mão. Então, faça esse movimento de forçar para fechar e forçar para abrir. Force para fechar, force para abrir. Force para fechar, force para abrir. Força para fechar, força para abrir. Somente isso. A ideia é que você está fazendo esse movimento resistindo, como se você fosse esmagar alguma coisa, como um travesseiro, como um papel, como uma caixa de papelão, e fosse fazer a mesma força na hora de abrir. Ok? Se você preferir, as mãos podem ficar descansando sobre a coxa. Não precisa sustentar o peso do seu braço nesse momento. Lembre da postura de crescer a sua coluna e a sua lombar o tempo todo. Percebendo que a sua musculatura do punho está aquecida, nós vamos ao exercício. Você terá duas opções para fazê-lo também. Opção número 1, pernas esticadas. Sua mão vai estar aqui atrás. E aí você pode optar pelo que for mais confortável, se for com os dedinhos apontando para trás ou com os dedinhos apontando para você. E você vai tentar tirar o quadril do chão, tá bom? A ideia é levantar o bumbum, colocando peso nos ombros. Perceba que meu quadril está fora do chão, mas não é nada muito elevado, não é nada muito alto. Você pode subir mais, caso você consiga. Tá? Você pode elevar o quadril como um todo, colocando o peso lá no calcanhar e na sua mão. Só não vale ter o ombro caído aqui. Tá? Sempre controlado. Você vai transferir o peso para a mão, fazendo uma força do ombro para baixo, igual a gente fez no exercício anterior, nós forçamos para baixo e para fora, você vai fazer nesse momento, forçando o ombro para baixo de forma que você suba o quadril. O quanto subir está valendo, tá bom? Qual será a opção 2 desse exercício? Para quem sente incômodo, especialmente no punho, você pode fazer com o cotovelo apoiado. E aí, com o cotovelo no chão, o pé é que vai servir de apoio agora. Então, nós vamos seguir com a ideia de ombro para baixo. Eu estou pensando em crescer o peito para frente. Vou subir o quadril. Elevo o quadril e desço o quadril. Aqui tem muito mais força de perna do que de braço. Então, talvez você sinta essa versão mais confortável. Mas não tem problema. Faça aquela que você sentir maior conforto. Tudo bem? Subiu o quadril. Desceu devagar. Subiu o quadril e a força tem que estar nos dois braços, nas duas pernas ao mesmo tempo. Desceu devagar. Se você está nessa opção, mesma coisa. Sobe o quadril o quanto você conseguir. Desceu devagar. Desça sempre controlando, concentrando a força no braço e nessa região de baixo da sua escápula, logo aqui, É essa região que faz a força para o seu ombro estar no lugar correto. Guilherme, serão muitas? Não. Você pode realizar aí 5, 6, 8 vezes, dependendo da força da sua musculatura, tá bom? Cansando, relaxa um pouco o punho, mobiliza ele, mobiliza a cervical, se você quiser, e vamos nos preparar para o próximo exercício. Tudo bem? No próximo exercício, nós vamos usar uma posição alternativa.
Nós vamos voltar para aquela posição inicial, onde o joelho está dobrado, mas um vai ficar esticado. Tá? E isso visa deixar a sua posição mais confortável. Se você quiser fazer com os dois joelhos flexionados, também não tem problema. Tá? O exercício funciona dessa forma também. Na opção 1 e na opção 2, o movimento de tronco é o mesmo. Seja uma perna esticada e uma dobrada, ou as duas dobradas. O que o tronco vai fazer? Nós vamos começar com ele, com a mão aqui na frente, o tronco alinhado, com uma postura impecável, igual nós treinamos, e vamos contrair. Você vai descer, pensando que a sua lombar vai encostar no chão. E vamos voltar. Guilherme, isso é difícil, um pouco. Porém, você vai descer apenas o que você consegue. Por isso, quem vai buscar encostar no chão é essa parte daqui. Se o seu peso está mais embaixo, seu objetivo vai ser encostar essa parte de cima, mais ou menos onde é o cós da sua calça. Tá bom? Se precisar de ajuda, a mão pode ficar aqui, ó, atrás do joelho. E aí nós vamos descer de forma controlada, ó, força no abdômen e voltar de forma controlada. Mesma posição do primeiro exercício, onde você encaixa a escápula e cresce a lombar. Guilherme, dá para fazer sem apoio. Sem apoio. Desce controlando, volta devagar. Se você está com essa posição, uma perna esticada, você terá que trocar no meio do caminho. Então, pense em fazer 3, 4 vezes com uma perna, troque. Mesma quantidade com a outra. Tá bom? Vamos lá? Vou fazer na posição tradicional. Contrai o abdômen, solta o ar, coloca a sua lombar no chão, força aqui, queixo junto ao peito, olhar lá no seu pé. Voltou. Não precisa segurar lá embaixo. Pode só descer e voltar. Essa força, ela é dominada pelo quadril. É o bumbum que encaixa. E aí eu retorno. Lembrando da opção. Posso estar com a mão aqui no joelho e ela me ajuda a descer com o queixo no peito e a voltar. A descer e a voltar. Troquei. Se você está segurando, continue segurando. Fazendo sem a mão. Contrai. Voltei. Solte o ar para descer. E contrai o abdômen para subir. Controla a sua descida. Controla a sua subida. Controla a descida. Controla a subida. E aí? Como foi? Você pode sempre parar no meio do caminho, descansar um pouco, fazer mais alguns. É ideal que você conclua pelo menos 8 abdominais nesse formato. Se você tiver com uma perna esticada e outra flexionada, 4 de um lado, 4 do outro. Conseguiu fazer mais? Ótimo. Só tem que ser a mesma quantidade, caso uma perna esteja esticada e uma dobrada. Combinado? Bom. Agora nós vamos seguir para um outro exercício. Se você precisar, pausa o vídeo, termina, depois nós seguimos juntos, ok? Nosso próximo exercício é um 4 apoios. Nele você vai estar com as suas mãos na linha do ombro, joelhos na linha do quadril, e nós vamos cuidar da força de extensão. Então você vai começar tirando um braço. Tira um braço, levando mais ou menos na linha da orelha e volta para o chão. Trocamos. Tira o outro braço. Voltou. Observação. Quando você tira o braço, o peso continua no mesmo lugar. Não vale tirar o braço e jogar o peso para o joelho. Também não vale levantar o braço grudando o ombro na orelha. Quando você levanta o braço, imagina que eu estou em 4 apoios. Eu subi o braço, mas eu ainda tenho espaço entre o meu ombro e a minha orelha. Isso acontece aqui no chão. Eu levanto o braço e tem espaço entre ele e a minha orelha. Não precisa ser muito alto, pode ser baixo,
Só tem que ser aonde o seu corpo consegue. Outro cuidado, a coluna está em linha reta. Existe uma leve curva na região da lombar, mas ela não pode estar caída. Isso não é bom para sua coluna. Tem uma ativação de abdômen, de forma que ela fique alinhada. E toda vez que você tira uma mão do chão, a outra mão fica sobrecarregada. Então lembra de apertar o chão, como se você estivesse segurando o seu tapete ou a sua toalha. Os joelhos estão paradinhos, não tem nenhum trabalho para eles agora. O trabalho deles vai vir no próximo exercício. Vamos sempre trocando, uma vez direita, outra vez esquerda. Tentando fazer pelo menos 10 vezes em cada lado. Lembre de manter a respiração contínua e a musculatura abdominal sempre ativa. Ao finalizar o seu exercício, nós vamos esticar o braço à frente, sem mover os joelhos ou o quadril. E vamos relaxar a coluna. A ideia aqui é soltar o peso da coluna enquanto você mantém o quadril para o alto. É como se você estivesse tentando afastar o bumbum da sua cabeça. Volte com cuidado e vamos manter a posição de 4 apoios. Só que agora os seus cotovelos estarão no chão, ok? E uma das suas pernas estará estendida. E essa será a nossa perna de trabalho. A perna estendida vai subir em linha reta e volta devagar. Ela sobe com o joelho esticado até alinhar com a sua coluna. Você não precisa forçar ela para subir. Não. Ela fica em alinhamento e volta até encostar no chão. Ok? Observe que eu não dobro o joelho quando volto para o chão. Eu mantenho ele estendido, subo pela força do bumbum, volto devagar e nada modifica. Eu não estou balançando de um lado para o outro. Não, eu estou contando. Vamos fazer 8 movimentos, no mínimo, de perna subindo e descendo. Depois vamos trocar, ok? Ao finalizar 8 repetições de um lado, você apenas coloca o joelho de apoio de volta, organiza o seu espaço e prepara a segunda perna. Se você fizer um pouco mais, se fizer 9, se fizer 10 de um lado, faça a mesma quantidade do outro. Lembrando que você precisa manter o abdômen contraído e cuidar para que a coluna não fique movendo durante esse exercício. É melhor que você faça ele pequeno, mais baixo, do que forçar um movimento muito alto e incomodar a sua coluna. Tudo bem? Ótimo, parabéns. Você conseguiu concluir esse exercício. Descansa um pouco. Sugiro que você tenha sempre água próximo de você, para nos intervalos do exercício você poder beber um pouco. No nosso próximo exercício, nós vamos trabalhar a força lateral. Nós já trabalhamos força da musculatura abdominal, já trabalhamos mobilidade de coluna, trabalhamos força do glúteo, trabalhamos força de estabilidade de ombros. E agora vamos trabalhar a força lateral do nosso corpo. Para isso, você vai deitar de lado. Então, um cotovelo seu será de apoio e os seus joelhos estarão juntinhos também. Observe que eu vou criar uma linha entre o meu cotovelo, o meu quadril e o meu joelho. Não pode ser uma linha torta, tem que ser uma linha reta. Então você vai encaixar o quadril, colocando o bumbum para dentro,
alinhar o seu corpo sobre o cotovelo e permanecer. Aqui nós vamos contar, ok? Você tem que permanecer o mesmo tempo dos dois lados. Então, para. Respira. Antes de fazer, você vai ter que contar. Observação. Seu cotovelo tem que estar mais ou menos na linha do ombro. Tá? Ele vai estar alinhado com o centro do seu peito, aqui no externo. Se ele estiver mais acima, não está errado, mas fica mais difícil. Então, dê preferência a colocar o cotovelo mais embaixo, a manter os seus joelhos juntos e vamos subir encaixando o quadril. Ficou contando. Fizemos agora 20 segundos. Se você conseguir ficar mais, vamos comigo até 30, ok? Trinta segundos, desça devagar. Vamos trocar de lado. Guilherme, para mim ficou fácil. Poderia ter feito mais tempo? Sim, não tem problema nenhum. Porém, você tem que contar e fazer a mesma quantidade dos dois lados, tá bom? Vamos agora organizar de novo, cotovelo na linha do externo, mais ou menos embaixo de você, fazendo um alinhamento com o quadril e com o joelho. Subiu, permaneça. Mantenha o abdômen contraído e vamos contar. Terminando 20 segundos, vamos continuar até 30. Muito bem, 30 segundos, desça devagar. Vamos repetir. E é agora que eu vou dar a segunda opção. Se você achou que essa versão é fácil, você poderá agora repetir fazendo no segundo nível. Se para você foi difícil essa versão, repita essa versão, tá bom? A segunda versão, que é a opção mais difícil, tem a mesma organização. Cotovelo na linha do joelho, só que aqui o outro braço trabalha. Então eu começo com ele estendido, apontando lá para o teto e vou trazer ele para baixo da minha axila. Então agora o meu olhar vai lá para trás. E volto aqui na posição neutra. Lembrando que você não pode cair a coluna. Ela permanece alinhada, o abdômen está ativo, o glúteo está ativo e especialmente o ombro que está aqui no chão está trabalhando para te manter estável. Você vai contar aqui as rotações. Então, foi uma vez, volta devagar. Duas vezes, volta devagar. Tudo bem? Se você optar por fazer a primeira versão que eu ensinei, faça ela contando seu tempo. Se foi 10 segundos de um lado, 10 segundos do outro. Se foi 15 de um lado, 15 do outro. Se você vai fazer a segunda opção, que é a opção com o braço estendido fazendo a rotação, você vai contar quantas rotações consegue fazer de cada lado. Se você fizer 6 rotações para um lado, serão 6 rotações para o outro. Se fizer 10 rotações para um lado, serão 10 rotações para o outro. Ok? Então vamos juntos. Vou fazer 5 rotações pelo menos. Respirou, solta o ar, volta ao alinhamento contraindo o abdômen. Soltou o ar, 2, volta. 4, última vez, e desça com cuidado, vamos trocar de lado. Prepare primeiro, organize a distância do seu cotovelo. Preparou? 5 vezes. Se você tiver feito mais, fique à vontade para realizar a mesma quantidade desse lado.
E 5 vezes, desça devagar. Muito bem. Parabéns para você que concluiu esse último exercício. Agora, nós estamos indo para a nossa parte final e você vai deitar de costas no chão. Deixe seus pés paralelos, mais ou menos na abertura do seu quadril. Mãos podem ficar no quadril, se você preferir. Nós vamos apenas subir. Então, pensem em encaixar quadril. Elevamos e desce devagar. Respirou, subiu. Vamos fazer pelo menos 8 vezes dessa mobilidade, pensando em todas as vértebras da coluna passando no chão. E ao finalizar, nós vamos para os últimos exercícios, ok? Agora, você pode manter a sua perna flexionada, e eu sugiro que você faça isso caso a sua curva de lombar aqui, o espaço entre as suas costas e o chão na parte mais inferior for muito grande. Mas, se você for como eu, que quase não tem curva de lombar, não tem problema se você manter os joelhos esticados, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque o exercício próximo ele vai forçar essa curvatura, pelo menos um pouquinho mais acima, na região do diafragma. O que nós vamos fazer? Nós vamos subir os braços alinhados, como se você estivesse segurando uma caixa de sapato, não vale ser muito aberto, e vamos forçar o máximo a chegar lá atrás no chão. Então, a primeira ideia é encostar a mão no chão por trás da cabeça. E nós vamos descer essa mão, tentando manter o contato dela, assim como os cotovelos, o mais próximo possível do chão. Guilherme, eu não consigo encostar. Eu sei, eu também não. Pode observar que a minha está longe do chão. Mas a minha ideia é que eu estou tentando encostar as mãos e o cotovelo ao mesmo tempo. Terminei, eu vou respirar o braço e vou para a segunda repetição. Subo o braço alinhado, como se eu estivesse segurando uma caixinha de sapatos, e desci, tentando manter cotovelo e mão no chão. Relaxei. Subi. Solte o ar para descer. Nesse exercício, você vai perceber um certo alongamento na região interna, especialmente aqui bíceps. E você pode sentir também um incômodo nessa região de peitoral. Algumas pessoas vão ter alguns incômodos diferentes, dependendo das tensões que você tem na sua musculatura. Mas, em geral, é essa a principal sensação. Caso você sinta dor, é diferente de alongamento, incômodo, é dor na articulação, especialmente na parte anterior ou aqui na lateral, você não vai fazer esse exercício, ok? Se tiver tudo bem, você vai seguir. Se doer, pause, adianta o vídeo e segue para o próximo exercício. Então, quem está fazendo comigo, levou a mão lá em cima, tentando encostar no chão, e desce pensando em manter o contato com o chão. Subiu, desceu, mantendo o contato com o chão. Lembre do ombro sempre para baixo, ele nunca está tenso, ok? Esse movimento você pode fazer em torno de 8, 10, no máximo 12 vezes. Quando você finalizar a sua quantidade de repetições, nós vamos para mais um exercício aqui de solo para fechar a nossa série, tá bom? Nosso próximo exercício, ele conjuga 2 movimentos. Um é o abdominal tradicional, onde os dedinhos estão cruzados e a mão está atrás da cabeça. Então, a gente vai subir olhando aqui entre os joelhos, tirando a cabeça e os ombros do chão e voltamos. O segundo movimento é estender o joelho
E aí eu estou pensando em esticar o joelho o máximo possível, também com os dedinhos apontando para o meu rosto. E vou voltar. Toda vez que eu subir o abdominal, uma perna estica. Uma vez à direita, segunda vez à esquerda. Voltei. Direita, voltei, esquerda. Ok? Então subiu. Volta devagar. Subiu. Volta devagar. Lembre-se sempre de alternar, uma vez com a direita, outra com a esquerda. A quantidade quem comanda é você, mas cuidado, porque quem faz o movimento é a musculatura abdominal, não é a cabeça, ok? Nem são os braços puxando a cabeça para cima. Tente fazer uma boa quantidade, pensando em 12, 14 repetições, contando 1, 2, 3, 4. Se você cansar, pode descansar no meio do caminho, dar um tempo para sua musculatura e repetir a quantidade de abdominal, tá bom? Se você fez uma boa quantidade, parabéns. Vamos apenas descansar a nossa coluna nesse momento, tá bom? Então, deixe as pernas esticadas um pouquinho, os braços podem relaxar na lateral. Vamos olhar para um lado e volte olhando para o outro. Uma ideia é de fazer uma leve rotação com a cabeça para descansar a sua cervical. Depois que você realizou esses movimentos, nós vamos fazer o mesmo com a parte inferior da coluna. Então, traga o joelho perto do peito, abrace ele primeiro, pensando em trazer o joelho próximo do peito, mas sem que os ombros subam, ok? Nós vamos rodar. E aí observe que o meu tronco ele vai junto. E aí esse braço, que é o braço de cima, ele vai rodar para abrir. Então eu estou mantendo o meu joelho no chão, eu vou forçar o meu tronco, o meu olhar para o lado oposto da perna. Força para manter o joelho no chão. Volta para respirar. Mais uma vez, força a rotação. Tente manter o joelho no chão e encostar os dois ombros no chão. Então, para isso, você vai torcer essa parte lateral da coluna. Terceira e última vez. Abre o peito, alonga a lateral. Sentiu que alongou, que chegou no seu limite, volta com calma. Estende o joelho que estava flexionado e traz o outro para o peito. Torcemos. E aí o corpo começa aqui, com o joelho apoiado. O corpo vem todo. E o braço de cima vai comandar a rotação. Então agora eu peço em torcer. Essa mão pode te ajudar aqui com o joelho, enquanto você olha lá para o oposto. Volta para respirar. Segunda vez, serão 3 vezes. Terceira e última. Volte com cuidado. E vamos agora vagarosamente retornar à nossa posição sentada, subindo sempre de lado para respeitar o seu corpo, ok? Você pode sentar novamente com as pernas flexionadas.
E para fechar, nós vamos alongar a nossa cervical. Então, junte o queixo no peito, 2 mãos na nuca, puxe para baixo. Continue com a cabeça baixa e você vai continuar o movimento agora para relaxar a sua coluna. Solte a coluna sobre as 2 pernas flexionadas. Mantenha a cabeça próxima ao peito e relaxe. Finalizando, volte devagar. Um pedacinho da coluna de cada vez. E assim, nós estamos encerrando a aula de hoje. Se você sentir necessidade, você pode aproveitar esse tempo para alongar um pouco mais alguma musculatura que esteja um pouco tensa. Você pode aproveitar para relaxar um pouco mais, ou até mesmo para fazer mais alguns exercícios. Pegar uma outra série aqui no canal e fazer as aulas, tá bom? Se não, a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!